espelhos planos. Luz, uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. A velocidade da luz no vácuo é de cerca de 300 mil km por segundo. Fontes de luz. As fontes de luz ou luminosas podem ser de dois tipos: fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são aquelas que produzem a própria luz que emitem. Exemplo, uma vela e a lâmpada. Já as fontes secundárias são aquelas que emitem a luz refletida de outras fontes. Exemplo, uma pessoa segurando uma vela. Outro exemplo, a lua. Interação da luz com os meios materiais. Podemos classificar os meios materiais de acordo com a forma com que a luz se propaga. Nos meios transparente, meios translúcidos e meio opaco. Meio transparente permite que a luz se propague neles também, e também que as imagens e objetos podem ser vistos nitidamente. O exemplo é um aquário de vidro e a imagem que está dentro pode ser vista nitidamente, como o peixe que vocês estão vendo aqui. Já o meio translúcido permite que a luz se propague também, mas a imagem não pode ser vista com nitidez. Vejam aqui o vidro quebrado, você não consegue ver a imagem por dentro com nitidez. Meio opaco não permite a propagação de luz. O exemplo, o concreto. Outro exemplo que eu posso estar dando também é o metal e a madeira. Raios de luz. São segmentos de reta orientados que representam o sentido da propagação da luz e auxiliam na construção de imagens em diversos sistemas ópticos. Feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Pode ser de três tipos: convergente, divergente e paralelos. Vou dar um exemplo de convergente. O exemplo que eu dei são de várias setas que vão para o mesmo lugar, vão para pontos iguais. Vou dar um exemplo agora de divergente. O exemplo que eu dei de divergente é que elas vão sair do ponto igual, mas vão para pontos diferentes. Esse é o divergente. Então elas vão para pontos diferentes. Paralelos. Paralelas são retas que saem do mesmo local, na mesma velocidade, e o nome já diz paralelas, ficam paralelas. Princípios da óptica geométrica. É o princípio da propagação retilínea da luz. No meio homogêneo, isótropo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Você vê aqui, a luz se propaga em linha reta. Princípio da independência dos raios luminosos. Quando dois ou mais feixes luminosos se interceptam em sua trajetória, eles não modificam sua característica após a interferência. Podemos ver aqui duas lanternas ligadas, não acontece nada, não tem nenhuma interferência. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. A forma, a trajetória de um raio de luz não depende do sentido da sua propagação. Vamos ver aqui o sentido, ela não se interfere no sentido de propagação. Eclipse. A formação do eclipse solar e lunar está relacionada ao início da propagação retilínea da luz. Eclipse solar ocorre quando a Lua, em seu movimento de translação ao redor da Terra, está entre a Terra e o Sol. Sendo menor que a Terra, a luz faz sombra. É um eclipse total. Em certas regiões do nosso planeta e em outras, faz penumbra, um eclipse parcial. O eclipse solar ocorre na fase de lua nova. Eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre na fase de lua cheia, quando a Terra, em seu movimento de translação ao redor do Sol, está entre o Sol e a Lua, cobrindo a sombra total ou parcial à superfície lunar. Sombra e penumbra. Fontes puniformes ou pontuais podem produzir apenas sombra. Fonte extensa produz sombra e penumbra. Formação de
câmera escura de um orifício consiste em uma caixa com um furo em duas faces, como se fosse uma máquina fotográfica bastante rudimentar. Esse furo permite a entrada de luz, que projeta uma imagem dentro da câmera, na face oposta ao furo. O funcionamento da câmera escura de orifício está diretamente associado ao princípio da propagação retilínea da luz, como mostra a ilustração a seguir. A imagem formada na face oposta à face do furo é invertida. Como podemos ver aqui, a imagem do furo é invertida. Na figura, o O, aqui vocês estão vendo que o O é o comprimento do objeto colocado diante da câmera. O I, que é o nível circular, é o comprimento da imagem formada em uma face da câmera. O P, esse Pzinho aqui, ó, é a distância do objeto à câmera. E já esse P aqui, com uma vírgulazinha aqui, ó, é a profundidade da câmera. Como são dois triângulos semelhantes, ângulos congruentes, podemos fazer a igualdade da razão entre o comprimento das bases com a razão entre as alturas. Ficaria aqui, ó, I sobre O igual a P com a vírgula sobre P. Determinação da altura de objetos por semelhança. O aluno, desejando determinar a altura de um edifício, mediu o comprimento da sua própria sombra e da sombra do edifício, formada em um mesmo piso horizontal. Para sua sombra, obteve o valor de 60 centímetros e para a sombra do edifício, 5,4 metros. Sabendo que a altura do aluno é 1,60 m, determine a altura do edifício. Vamos ver a resolução. Fenômenos ópticos. Quando um feixe de luz atinge uma superfície de separação entre dois meios, pode ocorrer uma série de fenômenos. Na óptica geométrica, os três principais são reflexão, refração e absorção. Reflexão é o fenômeno no qual o feixe de luz atinge a superfície de separação entre dois meios e retorna ao meio onde já se encontrava, propagando. Pode ser de tipos regular e difusa. Regular normalmente ocorre em superfície lisa e pólidas. Difusa ocorre em superfícies rugosas. Difusa aqui. Refração é o fenômeno no qual um feixe de luz se propagando em um meio atinge uma superfície de separação e passa a se propagar em outro meio. Também pode se dar de forma regular e difusa. Já a absorção, neste fenômeno, parte da energia de luz, da luz é absorvida pela superfície de separação entre dois meios. Vamos ver aqui o sol e um pano preto aqui. Ela é absorvida. Agora aqui vemos o resumo de tudo que a gente aprendeu sobre a óptica de luz, de propriedade da luz. Agora vamos falar sobre espelhos planos. Nos espelhos planos, as imagens de forma por reflexão regular. Vamos estudar agora como as imagens se formam de algumas suas propriedades. Vamos adotar a seguinte nomenclatura. I é o raio incidente do espelho. I é o raio incidente do espelho. N é a reta normal da superfície do espelho, no ponto onde o raio de luz o atinge.
sentido associado ao raio incidente. As leis da reflexão regular. Primeira lei: o raio incidente anormal é o raio refletido são coplonares. Então, a primeira lei: o raio incidente anormal é o raio refletido são coplonares. Vamos se ver aqui. Na segunda lei, o ângulo é formado entre raio incidente e anormal. Esse izinho aqui, ó. I é igual ao ângulo formado entre dois raios refletidos. E anormal é R. Campo visual de um espelho plano. Podemos determinar o campo visual de um espelho plano, a região do espaço que pode ser vista por reflexão, usando um procedimento simples. Translação de um espelho plano. Quando um espelho se desloca uma distância d do observador, a imagem se desloca em distância d igual a 2d. Tem um exemplo aqui. Deixa eu ver para vocês verem. Rotação de um espelho plano. Quando um espelho plano gira de ângulo A, qualquer raio incidindo sobre o mesmo sofre uma rotação de ângulo B igual a 2A. Associação de espelhos planos. Quando dois espelhos planos são associados, formando um ângulo A, entre eles haverá a formação de N, imagem onde N obedece à seguinte relação. Se 360 sobre A é um número par, o objeto pode estar colocando em qualquer posição entre os espelhos. Se 360 sobre A é um número ímpar, para se obter N, as imagens do objeto devem estar sobre o plano bissetor ao ângulo A. Um exemplo aqui. Então, essa foi a aula de... Essa foi o meu trabalho de física sobre óptica e espelhos planos.